Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de história da guerra. Tá? Estreou no Netflix a segunda temporada da série Ascensão do Império Otomano. Gente, eu estou acompanhando essa série. A primeira temporada foi sobre a tomada de Constantinopla e eu vou voltar a gravar um vídeo sobre a tomada de Constantinopla e também, né, fazer essa comparação que eu vou fazer hoje com vocês, que é as informações que passam na série com uma fonte historiográfica, para a gente poder fazer uma discussão sobre história da guerra. Mas eu vou começar fazendo sobre essa história da segunda temporada. A segunda temporada se intitula A Ascensão do Império Otomano, Drácula contra Maomé. Maomé II, que era o sultão do Império Otomano então. Bom, mas antes, lembrando, não se esqueçam de dar o like, não se esqueçam de fazer o comentário, não se esqueçam de compartilhar o nosso vídeo. Bom, então vamos lá. Primeiro, uma consideração geral sobre essa série. Eu tenho gostado muito dessa série. Por quê? É muito difícil conseguirmos um material interessante, principalmente audiovisual, sobre o Império Otomano, né, em língua portuguesa. Tá? Um ou outro documentário, livros também há muito poucos, artigos publicados também há muito pouco. E essa série, eu vejo ela assim como uma série que nos dá uma possibilidade bastante interessante de conhecer esse império que teve uma importância muito grande no desenvolvimento do próprio mundo ocidental, né, já que foi a tomada de Constantinopla foi um dos elementos que vai levar os portugueses a chegarem ao Brasil, por exemplo, e a toda a conquista da América. Então é muito interessante essa série, mas agora, nessa segunda temporada, a série coloca o imperador Maomé II, né, o sultão Maomé II, em rota de colisão, né, e conta essa história do sultão Maomé II contra o príncipe, né, Vlad Dracul, o Drácula. Né? E isso é muito interessante, porque também nos traz o Drácula histórico. Né? Nos traz o verdadeiro Drácula. Nós conhecemos o Drácula a partir do livro do Bram Stoker e de todas as derivações do Drácula. Não há vampiro mais conhecido no mundo e não há... E creio que é um dos personagens que tem o maior número de releituras, desde filmes clássicos, né, até filmes de ficção científica, Drácula no futuro, Drácula no espaço, há tudo que você imaginar sobre Drácula, né? Drácula da Marvel, Drácula, há tudo, né? É um personagem que se transformou, assim, um dos personagens mais conhecidos e dominantes da cultura popular. Né? É comparado a um Sherlock Holmes. Né? Então, mas a série nos fala do verdadeiro Drácula, né? Do Vlad V de Valáquia, né? Que governou o estado da Valáquia entre 1430 e 1476. Desculpa, ele nasceu em 1430, morreu em 1476. E durante um pequeno período aí foi príncipe governante do estado da Valáquia. Então, o que eu vou fazer? Eu vou comentar alguns aspectos da série e vou também comentar a partir dessa obra, Guerreiros Lendários, do Daniel Mercer, Os Grandes Heróis da Mitologia e da História. O Daniel Mercer é arqueólogo e historiador britânico, e nessa obra tem um capítulo sobre o Vlad. Então, eu vou aqui fazer um cotejamento vou pegar as informações da série e vou colocar algumas informações aqui do Daniel Mercer, algumas coisas muita coisa está de acordo com a série, tem uma ou outra divergência, eu vou comentar uma ou outra dessas divergências, bom? Mas, sobretudo, para a gente fazer um estudo da questão da história da guerra e da geopolítica de então.
né, que são os meus objetivos aqui comentando, né. Não vou apresentar a historinha da série, né, lógico que a série, apesar dela ser uma série que mistura ficção, né, assim, interpretação com até depoimentos de historiadores e gostei muito desse tipo de série documentário, né, que ela não é só aquele documentário tradicional, mas ela mistura série mesmo, como se fosse uma série. Se você tirar as partes que os historiadores falam e deixar só, você tem uma série, mas você tem também essa questão do documentário no meio, isso eu achei bastante interessante dessa série, tá? Então vamos lá. A série, ela começa, né, quando quando os filhos do Drácula, pai, tá, são entregues para o imperador, para o sultão, que é o pai do Maomé. Bom, havia isso muito na Idade Média, né? Você entregar ou um filho para viver em outra, para viver com outro imperador, para viver como súdito de um outro imperador, ou uma filha para se casar com um príncipe ou com um rei. Era essas trocas, né, de príncipes, princesas, eram o modo com que eles faziam alianças políticas. Tá? Por quê? Porque é uma sociedade dominada por castas, por casas reais. E, na verdade, ali você tem muito mais uma lealdade ao príncipe do que à nação. É lógico que nós estamos no período que está mudando. Nós estamos no período da formação dos Estados Nacionais Europeus. Mas até então, durante toda a Idade Média, o que vale muito mais é o quanto você, o súdito, né, o vassalo, né, ele tem a lealdade com o seu sucerano. Então, os acordos de paz não são bem feitos entre países, eles são feitos, na verdade, entre as casas reais, e por isso a troca, né, de, de príncipes, princesas, para reforçar, porque na verdade é um acordo de paz entre essas famílias e não um acordo de paz propriamente entre nações. O que vai mudar bastante depois que você tem a formação dos Estados Nacionais, com os dois primeiros Estados Nacionais, como a gente vê na escola, é Portugal e Espanha, que vão se consolidar durante a Reconquista. Depois, você, com o fim da Guerra dos 100 Anos, você tem a consolidação dos Estados Nacionais da França e da Inglaterra. E você tem o Império Otomano. Sobre a questão de império, eu vou postar um vídeo junto com esse daqui, que eu gravei para o canal Frontcast, onde eu falo o que é o império, né? O que é essa forma de império. Que ela vai se diferenciar do Estado-nação, porque o Estado-nação, geralmente, ele tem como principal característica um povo, uma língua, tá? Enquanto o império é uma formação política que compreende, tá, justamente diversos povos, etnias, etc., todos submetidos a uma coroa. Mas eu vou postar esse vídeo que eu gravei em um determinado momento para um outro canal, eu vou postar aqui junto com esse. Então vamos lá. A Valáquia é um estado que hoje corresponde ali mais ou menos a Romênia, as fronteiras romênias. Inclusive, se você pegar a história da Romênia, os romenos vão colocar a Valáquia como Romênia, tá? Então as suas fronteiras são mais ou menos a mesma. Na época, até onde hoje é a Bulgária estava sob o domínio do Império Otomano. E aí você tinha a Valáquia e logo em seguida você tinha a Hungria. O Império Otomano ali durante as guerras entre Vlad e Maomé é um dos maiores, se não o maior e mais poderoso império da época. Tá? Você vê que ele tem uma concorrência grande ali diretamente com o papado e não com nenhum Estado-nação europeu, mas diretamente com o papado, que representa toda a cristandade. Tá? Você ainda não tem uma consolidação tão grande ainda do Império Português ou Espanhol. Isso vai acontecer no século XVI. Vai ser no século XVI, depois que você vai ter algumas batalhas, principalmente depois da Batalha de Lepanto, que eu vou gravar um vídeo depois aqui
quadro História da Guerra sobre ela, onde você tem justamente ali a quebra total do... É onde o Império Otomano vai perder a sua superioridade militar para o Ocidente cristão, e a partir daí o Império Otomano vai entrar em decadência até a sua completa dissolução na Primeira Guerra Mundial, tá bom? Inclusive, mas durante todo esse processo ele vai perder todo o norte da África para os ingleses, vai perder possessões no Oriente e tudo mais, e depois da Primeira Guerra Mundial se torna a Turquia. Fica restrito apenas à atual Turquia. Mas, até então, o Império Otomano ali era uma grande força política que, que ameaçava constantemente a Europa cristã. E, e qual que era a nação que resistia, né, que empreendia uma grande resistência à expansão desse império? Primeiro era a própria Constantinopla, que era o resquício do Império Bizantino, que foi o segundo Império Romano, né? O Império Romano do Oriente, quando se desfez o Império Romano do Ocidente, ficou o Império Romano do Oriente, mas depois da expansão islâmica, esse império foi praticamente reduzido ali a Constantinopla e as suas cercanias, né? Teve um fôlego durante as cruzadas, onde os cristãos reconquistaram partes ali, criaram vários reinos latinos, onde hoje é a Palestina e o Líbano, mas depois disso ficou restrito ali só a Constantinopla, né? Então, mas com o tempo, e Constantinopla, que hoje é Istambul, com o tempo, o próprio Maomé, o mesmo Maomé II que vai entrar em rota, que vai lutar contra o Brad, ele toma Constantinopla. Tá? E eu vou falar depois do cerco de Constantinopla em outro vídeo. Ele toma Constantinopla, e com isso o que fica de resistência entre o mundo cristão e o mundo otomano é, primeiro, a questão marítima, né? Que você tem os venezianos, os genoveses têm uma grande marinha, né? A Espanha e Portugal também estão se consolidando como potências marítimas, e por terra a Hungria. Então a Valáquia é um estado, né, entre a poderosa Hungria e o grande Império Otomano, que vive em constantes guerras, aonde ora um vence, onde ora outro vence. E a Valáquia fica ali entre esses dois estados, né? Se a gente fosse colocar na nossa geopolítica de hoje, vamos supor aí que, assim, é mais ou menos a situação das duas Coreias, né? Coreia do Sul e Coreia do Norte, com China de um lado, Estados Unidos do outro, né? O do Taiwan, né? De Taiwan ali, né? Com a China e os Estados Unidos disputando ali, né? Mas você pensa nisso, se a China e os Estados Unidos fossem vizinhos um do outro, né? E no meio você tivesse ali um outro estado entre eles, separado. Aqui no Sul, aqui no Brasil, é a situação do Uruguai, né? Na época das guerras entre o Brasil e a Argentina, é a situação do Uruguai. É um estado entre dois grandes estados que são muito maiores do que ele, né? E ele tem que ficar fazendo aquele jogo geopolítico, né? De, olha, hora eu tô com um, hora eu tô com outro, hora eu tento me manter neutro, mas aí ao mesmo tempo, ora os otomanos tentam derrubar o imperador da Valáquia para colocar alguém no seu lugar, ora são os húngaros fazem o mesmo, porque ele fica sendo um estado vassalo, né? O que é um estado vassalo? É um estado onde o rei daquele estado presta vassalagem a um rei mais poderoso. Ele é sucerano dos seus nobres, mas vassalo de um outro rei, né? No caso aí do sultão Maomé ou do imperador da Hungria, né? Por isso que ele é um príncipe, né? O príncipe da Valáquia. Ele ora tem como um ou outro como seu sucerano. O estado da Valáquia então tem essa característica. Bom, mas vamos lá, a questão militar. Bom, então a série começa mostrando justamente, né, a série ela coloca algumas pontas do Vlad quando criança e adolescente e depois reconta a história, né? A parte criança e adolescente inclusive aconteceu antes da tomada de Constantinopla, depois conta a história da invasão. A série começa mostrando como
o pai do Vlad entrega ao próprio Vlad o seu outro filho mais novo, Radu, para ser criado pelo imperador otomano num contrato de paz que ele não obedece, né? E essas crianças só não são mortas porque eles juram lealdade ao imperador otomano, né? E porque havia ali tem toda uma questão de nobreza, né? Então você não vai matar também um nobre assim. Mas vamos lá. Então eu vou seguir aqui algumas considerações do historiador, né? Do Daniel Mercer, né? E da série, para a gente poder então fazer essa análise, tá? Bom, o Daniel Mercer, ele vai colocar o seguinte, tá? Ele vai falar um pouquinho dessa questão entre os turcos otomanos e a Hungria, né? Então, o Vlad, ele nasce em 1430, em 1443 ele é entregue, né, a um imperador otomano, então com 13 anos de idade, o seu irmão um pouco mais novo, tinha por ali uns 9 anos. Né? O seu pai perde o trono, o seu pai vai perder o trono, né? Em 1447, o seu pai vai perder o trono, né, devido a para a Hungria, o seu pai vai perder o trono para a Hungria e os húngaros vão colocar um outro imperador ali no lugar. Em 1448, então, o Drácula, né, o Drácula, ele vai empreender uma campanha para retomar o trono para si. Em 1448 ele empreende essa campanha para tomar o trono para si, né? O Drácula vai então vai, com o apoio do Império Otomano, já que ele é considerado um príncipe otomano, ele vai retomar, né, o Império Turco, ele vai retomar o Principado da Valáquia, né? Que nesse momento o rei colocado na Valáquia, Vladislav II, estava numa campanha onde hoje é o território do Kosovo. Mas, entretanto, esse pequeno exército do Drácula é derrotado. Tá? Esse pequeno exército do Drácula é derrotado. Ele volta, entretanto, a se ressurgir ali em 1455. Tá? Aí já sobre os serviços dos húngaros, veja como eles vão mudando de lado, né? Uma hora ele é um soldado e ele tem o apoio do Império Otomano, depois ele vai ter o apoio do Império do próprios húngaros, né? Ele serve sobre o serviço do Império Húngaro por 1 ano, e aí ele marcha novamente contra a Valáquia, mata o Vladislav e se instala no trono. Ele se torna então o príncipe da Valáquia. O seu irmão Radu continua junto com o Império Otomano. E aí a gente percebe o seguinte ali, o Drácula logo entendeu, né, o Vlad Drácula logo entendeu essa política medieval. Né? Uma hora ele próprio teve com os otomanos, depois, quando foi necessário, os húngaros apoiaram ele contra os otomanos, ele logo entende. E ele entende principalmente a questão da política da nobreza, o que faz muitas vezes com os imperadores sejam traídos, caiam e sejam substituídos por outro imperador, é a nobreza. E aí o que ele faz? Essa nobreza, a nobreza do Valáquia, né, ela se concentra principalmente em torno da capital, Targovich, e eles são chamados de boiardos. O Drácula reúne num jantar todos os nobres boiardos, né?
Isso, isso é uma parte da série, tá? Essa parte da troca do Drácula de lutando, ora tentando conquistar o poder e ora do lado dos húngaros que o Mercier coloca, praticamente não é tratado na série. Mas esse jantar é um dos pontos centrais ali da série. O Drácula coloca todo mundo ali para o jantar e manda matar todo mundo. Tá? Ele manda matar todos aqueles nobres para substituir por aqueles que são leais a ele. Então ele faz uma substituição da nobreza por uma nobreza que era leal a ele. Então, e com isso ele vai ganhar então poder sem colocar em risco, tá? O seu próprio sem colocar em risco esse poder com uma nobreza que poderia lhe trair a qualquer momento e substituí-lo por um outro príncipe, né? Por um outro rei da Valáquia. Só que como o Drácula faz isso? E aí vem o apelido dele, Drácula o Empalador. Ele coloca ele empala todos esses nobres. O que é empalar, né? Aqui no livro o Mercier ele descreve isso, e na série, inclusive os historiadores comentam na série, pegam e falam assim: infelizmente nós conhecemos muito bem qual que era o processo de empalamento. O processo de empalamento basicamente era enfiar uma estaca, que na verdade não é uma estaca com um martelo, mas é uma estaca longa, uma lança, pelo ânus da pessoa. Os historiadores na série até falam que aqueles carrascos que eram muito bem treinados conseguiam ir perfurando a pessoa até em cima, aqui no ombro, fiava pelo ânus e saía até no ombro, sem pegar órgãos vitais, e aí colocava aquela estaca em pé e a pessoa ficava ali morrendo aos poucos, enquanto o corpo ia descendo com o próprio peso do corpo pela estaca. Gente, assim, é uma coisa horrível, né? Assim, só de você pensar dá né? É horrível, né? É uma coisa absolutamente horrível. Não por outra coisa, o Vlad vai ser usado depois por Bram Stoker como vampiro, né? Porque assim, fazer algo deste tipo, né? Mas se vamos analisar friamente dentro do contexto da história da guerra e daquilo que nós podemos chamar de guerra psicológica, né? Para o Drácula, aquilo serviu muito. Por quê? Porque ele ficou conhecido, né, como um empalador, e ele ficou conhecido como um guerreiro implacável, né? Então você imagina o soldado que iria lutar contra ele, seja esse soldado otomano ou húngaro, e que soubesse que poderia ser capturado e esse fosse o seu destino. Você imagina o medo que isso provocava nas tropas inimigas, tá? O medo, o terror absoluto que esse tipo de coisa poderia provocar. Então, isso é um elemento de guerra psicológica. Tá? É um elemento de guerra psicológica. Né? É um elemento de guerra psicológica capaz de abalar até os mais destemidos guerreiros, porque era uma morte que, assim, era uma morte terrível em todos os sentidos. Tá? Não era uma morte cavalheiresca, não era uma morte rápida, era algo extremamente doloroso. Então, com isso, você tem um elemento de guerra psicológica. Muito, mas muito forte. Tá? E o Drácula, ele vai fazer uma outra coisa, ele vai lidar com a economia. Ele vai criar leis terríveis contra o roubo. Então, qualquer tipo de roubo, você vai para o empalamento. E com isso, ele vai conseguindo, e qualquer tipo de medida em que um negociante tente trapacear o próprio príncipe ou outro negociante, vai também para o empalamento. E aí o Mercier fala que com isso ele consegue substituir os antigos nobres e os comerciantes anglo-saxões por comerciantes locais, e faz com que a riqueza da Valáquia comece a gerar dentro da própria Valáquia. E ele vai fortalecendo a economia do Estado valaquiano. Ao ponto que em 1460, a Valáquia já tinha uma economia forte o suficiente para manter um exército que lhe dava uma independência em relação tanto aos otomanos quanto aos húngaros. Né?
Só que aí os húngaros começaram os húngaros não, os turcos otomanos começaram uma série de ataques à Valáquia. E aqui nós temos o primeiro elemento que a série se contradiz com o Daniel Mercer, né? Por quê? Porque pela série a gente fica com o entendimento de que quem começou os ataques foram os valaquianos, foi o Vlad. Mas o Daniel Mercer ele traz as informações de que quem começou os ataques fronteiriços atacando o reino da Valáquia foram os otomanos. Tá? E que o Vlad ele decide então parar de pagar os impostos, reúne o seu exército para poder se vingar dos ataques. Tá? Isso acontece em 1461, quando o Vlad ataca a fortaleza de Giurgiu. Isso é mostrado no início do segundo episódio da temporada. O Vlad ataca o Giurgiu. E aí o que ele faz? Ele, depois de matar todos os otomanos ali, ele empala todos eles. Tá? Inclusive aqui no livro tem uma citação com o que seria, né, com o que Vlad teria dito, né, a própria descrição do Vlad sobre os seus atos. Então, abre aspas para a citação do próprio Vlad, o empalador. Eu matei homens e mulheres, velhos e jovens, 23.884 turcos e búlgaros, sem contar aqueles que foram queimados dentro de casa ou com quem não tiveram as cabeças cortadas por nossos soldados. Né? Inclusive na série, depois é mostrado ele levando as orelhas e as cabeças desse pessoal todo até o rei da Hungria para pedir apoio para os húngaros com o exército húngaro, porque ele sabia que o exército dele era bem inferior ao exército otomano, ele contava que os húngaros o ajudassem durante a guerra que viria. Então ele leva, o rei da Hungria diz que vai ajudar, né? Mas acaba não ajudando. Ele recebe promessa, inclusive na série isso passa que o Papa considerava ele a pessoa perfeita para liderar a próxima cruzada contra os otomanos. Vários imperadores europeus, né, dariam apoio a ele, mas durante todo o combate e o enfrentamento dele com o Império Otomano, ele nunca recebeu ajuda nenhuma. Bom, então vamos lá. Então, Maomé, que conviveu toda a infância com o Vlad, eles foram criados juntos. Nessa época se criava os príncipes, mesmo os príncipes que eram capturados de outro, que estavam como reféns, junto com o próprio príncipe. Então, eles que cresceram juntos decidem invadir a Valáquia. Entre outras coisas, porque o Radu era leal ao Maomé. Então, ele queria, o Maomé II, então ele queria invadir a Valáquia e colocar o irmão mais novo no lugar do Vlad no trono. Justamente nessa política de você trocar o príncipe para que faça um príncipe leal. E aqui a gente tem uma outra divergência, porque na série fala que foram 100 mil homens que participaram dessa invasão, e o Mercer, né, o historiador, fala em 60 mil. Gente, isso não é de todo incomum esses números às vezes não baterem, porque existem várias fontes históricas, depende se você pegar o relato dos próprios otomanos, os números podem ser exagerados ou podem ser até menores do que os relatos dos húngaros ou dos valáquios. Isso é muito comum dos relatos da época, tá? Então os historiadores às vezes partem de fontes diferentes, chegam a números diferentes. Mas uma coisa, tanto a série quanto o Mercer nesse texto, né? O número de valaquianos batem, né? São 30 mil. Então, de qualquer forma, o exército do Drácula era metade do exército do Império Otomano. E há uma outra diferença entre os dois exércitos. O exército do Drácula não tinha praticamente artilharia, enquanto o exército otomano contava com uma pesada artilharia, cerca de 120 peças de artilharia, e essa era uma artilharia bastante moderna para a época, era a melhor artilharia da época, tanto é que foi graças à construção de canhões e a eles estarem na frente
né, da tecnologia de construção de canhões é que eles conseguiram derrotar Constantinopla e ocupar Constantinopla. Tá? Então você tem aí você tem então nessa questão militar da artilharia, os otomanos eram muito superiores, tá, aos valaquianos. E aí os soldados, a primeira coisa que os soldados otomanos têm que fazer é atravessar o Danúbio. O Danúbio separa ali onde seria a Bulgária, né, que na época fazia parte do Império Otomano, e a Valáquia. Para isso, como o rio Danúbio é um rio com bastante água, né, é um rio bastante caudaloso e profundo, você teria que fazer uma cabeça de ponte do outro lado do rio. E é ali que o Vlad resolve dar a sua principal resistência, e é uma das 3 batalhas melhor retratada na série, é essa, justamente. Eles vão atravessando eles têm que atravessar um rio, e para isso, então, eles empreendem ali cerca de 70 barcos, né, navios, pequenos barcos, navios ali para atravessar esse rio, né? E a hora que chegam do outro lado, os valaquianos estão esperando eles. E veja bem, quando você vai fazer uma cabeça de ponte do outro lado, os seus soldados vão descendo, tá? E o inimigo está num terreno muito melhor, que ele está defendendo, enquanto você está invadindo. Então você está descendo de navio, né, num lugar onde a água, onde você tem lama, tá? Então você já desce com dificuldade para andar. Então com isso os valaquianos no início têm vitória em cima de vitória. E aí na série inclusive mostra, a hora que a série mostra isso, né, visualmente é muito legal, porque assim, é muito interessante, né? Porque para equacionar essa questão, os valaquianos, os otomanos começam a usar os seus canhões. Então eles começam a bombardear, né, a artilharia deles a bombardear os valaquianos do outro lado do rio, né? E os valaquianos devolvem esse bombardeio com flechas, né? Eles usam aquela flecha de arco composto, né, que faz com que a flecha ela chegue, né, a mais de 150 metros, alguns historiadores falam até em 300 metros, e ainda é capaz de perfurar malhas de armadura. Tá? E você tem, então, essa batalha, de um lado eles usando canhões, do outro eles usando arco e flecha, consegue mesmo assim provocar muitas perdas nos soldados otomanos, mas os soldados otomanos, como são numericamente superior e têm uma artilharia muito superior, acabam conseguindo então estabelecer uma cabeça de ponte, atravessar o rio Danúbio, e aí, então os valaquianos fogem, tá? Os valaquianos fogem. E aí o Mercer vai falar isso na série também, que ali fica muito claro para os valaquianos que eles não conseguiriam enfrentar os soldados otomanos no conflito, né, frente a frente. Né? Nós chamamos isso de guerra assimétrica e guerra simétrica. Tá? O que é guerra assimétrica? Bom, vamos lá. Primeiro eu vou começar com guerra simétrica. O que é guerra simétrica? Quando você tem... Sabe aquelas batalhas que a gente vê em filmes, a gente lê na historiografia lá, mas a gente vê muito em filme assim, que todos os soldados se enfileiram, aí eles pegam as suas armas, atiram, e o outro lado atira. A guerra assimétrica é quando as duas nações do conflito têm um poder mais ou menos igual. Então, por exemplo, Primeira Guerra Mundial, entre a Alemanha, a Inglaterra, a França, é uma guerra simétrica. Tá? Segunda Guerra Mundial, também é uma guerra simétrica. O que é uma guerra assimétrica? É quando uma potência ela tem uma superioridade militar muito grande em relação à outra. Por exemplo, os Estados Unidos durante a expansão para o Velho Oeste. Então, as nações indígenas elas não tinham condições
de uma guerra simétrica contra a cavalaria norte-americana, que é diferente, por exemplo, dos confederados contra os norte-americanos do norte, que travaram uma guerra simétrica. Então, quando você não tem guerra, você não tem a possibilidade de travar uma guerra simétrica, você trava uma guerra assimétrica. E na guerra assimétrica, a principal arma é a guerra de guerrilha. Você ataca e foge, ataca e foge, ataca e foge, que é também o que foi feito com o Vietnã, como o Vietnã conseguiu, né, não ser derrotado pelos Estados Unidos, que era uma potência infinitamente superior militarmente, né, mas desgastou tanto o inimigo há um tempo que esse inimigo vê que o prêmio, né, ser alcançado não vale a pena pelo esforço e gasto ali, né? Então ele acaba fugindo. Tá? A Guerra da Coreia, por exemplo, ela é simétrica por causa da intervenção da China, ficou uma guerra simétrica, né? Você tem grandes batalhas ali. Então vamos lá. Então você tem aí ele começa uma guerra assimétrica, vai indo para o interior do país, da Valáquia, queimando fazendas, jogando corpos dentro dos poços de água para que a água fique completamente inutilizada, e isso provoca umas severas perdas, tanto de homens quanto na moral do exército turco. Por quê? Nessa época medieval, você não tinha a questão logística de você levar todo o alimento, água, tudo para o exército. Você ia com as tropas e você ia recolhendo os alimentos, água, tudo conforme você ia conquistando o território. Tá? Então essas guerras, muitas vezes elas empreendiam junto com o saque. E isso você não vai ter neste momento. Como você não tem neste momento, esse exército, o exército otomano, ele começa a dar sinais cada vez maiores de fraqueza. Né? Ele não vai conseguindo avançar da forma com que poderia. Bom, então vamos lá. Vamos partir então para... Vamos ver o que mais que a gente... Bom, fica nessa questão das emboscadas. A série mostra algumas coisas interessantes, até a série mostra momentos que o Mercy não comenta isso, mas a série mostra um momento em que os valaquianos se utilizam do que a gente poderia chamar de guerra biológica, ou seja, eles enviam pessoas da população comum para o acampamento valáquio, para atacar o acampamento otomano. Os valáquios enviam pessoas comuns, só que com a peste, né, é a época da peste negra, para o acampamento dos otomanos, para difundir a peste. Então seria uma técnica de guerra biológica que o Vlad se utilizaria, tá, contra os otomanos. Tá? E tem também aí uma batalha que vai acontecer em 17 de junho, que é a segunda ali grande batalha da guerra, né? Que acontece em 17 de junho, que dura das 23 horas até as 4 horas da manhã do dia seguinte, que é a batalha para impedir a tomada de Targovitch, que é a capital. Né? Os turcos, então, vão avançando. O Drácula, então, prepara uma forma de atacar. Na série, isso é mostrado com que ele prepara todo um plano de batalha em que o exército valáquio se divide, tá, em dois para atacar, né, enquanto ele pretende chegar diretamente à tenda do Maomé e matar o Maomé II e assim acabar com a guerra. Tá? De acordo com as fontes históricas, né, e de acordo com a própria série, e isso dá também de acordo com as fontes históricas, 20 mil homens morreram nessas 5 horas de batalha, né,
em que vai durar toda essa batalha, 20.000 anos vai morrer. E o Drácula só não consegue matar o imperador devido aos Janizaros, que era a tropa de elite do imperador. Porque ele vai deixando as suas outras tropas na linha de frente e ele deixa em torno, principalmente, do imperador, fica os Janizaros, que eram a sua tropa de elite. Então, quando os soldados do Drácula, o próprio Drácula, chega perto ali do imperador para atacar o sultão otomano, ele está protegido pelo melhor da sua própria tropa, enquanto os valaquianos já estão cansados, né, com quase 5 horas de batalha. Mas, de qualquer forma, ele retarda o avanço turco por algum tempo. E aí o que ele faz? O Drácula faz? Ele abandona a capital. Ele tira todo mundo da capital, deixa a capital desolada. Mas na estrada indo para a capital, ele empala 20.000 turcos e aliados dos turcos. Então, quando os turcos chegam ali para tomar a capital, além da capital estar totalmente vazia, tem 20.000 turcos empalados, né? E isso provoca uma guerra. Essa guerra psicológica provoca nos turcos um abalo imenso, tá? E os turcos então decidem se retirar. Gente, aqui o relato do Mercy vai muito contrário ao relato da série em várias questões. Por quê? Na série ali é tido como se o Maomé tivesse já ganhado, o Maomé II tivesse ganhado, né? E aí ele só deixa o Radu ali com uns 2.000 homens para poder consolidar, e é tido como se o Drácula já tivesse fugido. No relato do historiador, do arqueólogo aqui do Mercy, neste relato histórico, não, ele já fala o seguinte, que foi uma vitória do Drácula, o Drácula vence, o Maomé deixa de conquistar a Valáquia e se retira completamente. Mas sim, ele deixa o Radu, porque existe uma parte, inclusive, dos próprios valaquianos, da nobreza valaquiana, que não concorda com Drácula, e inicia-se uma guerra civil entre os dois irmãos. Mas o Drácula vence o Maomé, os otomanos são expulsos da Valáquia, eles permanecem ali apenas uns 2.000 soldados, participando da guerra civil, apoiando o Radu da guerra civil contra o seu irmão, tá? E aí o que o historiador coloca? Que, na verdade, o Drácula vai ser derrotado não pelo imperador otomano, mas pelo seu próprio irmão, o Radu, com o apoio da nobreza interna, que é uma nobreza que não concordava com seus métodos. Muitos tinham sido vítimas dos seus métodos, e ele foge para a Hungria. E aqui a gente tem uma outra informação que no qual o do historiador e o do livro não batem, porque o do historiador aqui e o da série não batem, porque na série é mostrado em determinado momento que o Radu vai invadir um castelo onde está a esposa do Drácula e ali ela se suicida. Enquanto o Mercy, ele coloca um outro relato que, na verdade, ainda após a tomada de Targovich, o Drácula foge com a sua esposa, e quando ele vai fugir para a Hungria, é que a esposa dele é morta, e provavelmente, inclusive, né, ele mesmo deixou a sua esposa se suicidar para não ter o trabalho de ter que fugir e permanecer numa guerra de guerrilhas com uma mulher, né? Porque seria algo, essa guerra de guerrilha entre soldados dele, com coisa, ele teria deixado a sua própria esposa se suicidar para não levá-la na fuga, tá? O que aumentou ainda mais a sua lenda como o temível, um empalador, como alguém, né, terrível. E aí o Drácula, ele acaba fugindo para a Hungria, onde ele espera receber apoio do imperador húngaro contra o seu próprio irmão, mas lá o imperador da Hungria já o considera como uma ameaça e ele é preso. Ele fica 12 anos preso na Hungria, enquanto o Radu governa a Valáquia. E essa parte não é mostrada já na série, a série já não mostra essa parte.
Aí, em 1476, já se muda ali as considerações políticas, o imperador da Hungria decide agora que o Drácula pode ser seu aliado e envia ele novamente contra os valaquianos e ele toma o poder na Valáquia. Tá? Ele toma o poder na Valáquia de novo, toma o poder do seu irmão, do Radu, né, na Valáquia. Né? Isso aí vai acontecer em 1476. Só que por pouquíssimo tempo, alguns meses só, né? Porque em 1476 mesmo, há uma conspiração e ele é morto, ele é assassinado pelos seus próprios seguidores, né? Porque muita gente ali, né, da nobreza, os seus próprios seguidores lembra da forma com que ele tratava as pessoas que eram acusadas de traição, né? Todo mundo era empalado. Então, em algum momento, as pessoas percebem que depois que ele consolidasse o seu poder totalmente sobre a Valáquia, ele iria se voltar novamente contra elas, considerarem traidoras, que estiveram junto com seu irmão Radu, ou junto com os otomanos, ou quando os húngaros estavam contra ele, junto com os húngaros, e usar isso como desculpa para matar, empalar, né? As pessoas, empalar todo mundo. Até porque durante o período que ele foi rei, ele empalava as pessoas por qualquer acusação de crime que tivesse contra uma pessoa, ela era empalada, né? Então, e isso gerou também muito mais medo do que propriamente os seus súditos eram súditos não por honrá-lo, mas muito mais pelo medo. Então isso faz com que esses súditos depois acabem matando ele com medo, né, para reempossar um, um, um príncipe valaquiano, né, que fosse então, digamos assim, mais humano, né, mesmo para os padrões da época. Bom, é isso. Na série até fala, né, que a Valáquia vai continuar então como um reino vassalo, né, por mais 400 anos, então até a queda definitiva ali do Império Otomano, ela continua como um reino vassalo, né? E hoje, historicamente, né, assim, essa resistência do Drácula, lembrado com para nós o Drácula passa como esse empalador, principalmente por causa do livro do Bram Stoker, alguém cruel, sabe? Mas dentro da própria Romênia ele é lembrado como um herói histórico pela resistência que ele teve contra o invasor otomano, tá? E, e isso é normal nas questões historiográficas, né? Ah, você tem um líder de resistência contra uma invasão estrangeira, então por mais cruel que ele tenha sido, para os historiadores nacionalistas romenos, ele é tido como alguém que resistiu em nome do seu país. Bom, então é isso, pessoal. Eu usei aqui como fonte, então, para mostrar para vocês aqui, né, o livro Guerreiros Lendários, do Mercy, e comparei com informações da série. Tá? É a série Ascensão do Império Otomano. O que eu tenho para falar para vocês? Primeiro, assistam a série, vale muito a pena. Há divergências aqui com o Mercy, mas essas divergências, como diz, depende do historiador, da fonte que usa. Isso é muito comum, porque você tem muito mais de uma fonte histórica dependendo do período aí que você está analisando. Então, vão lá, assistam a série, depois, se conseguirem esse livro, tá? É uma boa pedida, deve achar aí em sebos. Tá? É um livro bastante interessante. Além do Drácula, fala de outras figuras históricas, mítico e históricas ao mesmo tempo, tá? Que ganham uma versão mítica, mas tem também a sua versão histórica. Então, uma lição que a gente pode tirar aqui dentro desse contexto de história, né, da guerra, né, da geopolítica, é que por um breve período, né, e isso de forma nenhuma é concordar com os assassinatos terríveis que o Vlad fez, ele conseguiu manter uma certa independência do Estado valaquiano, né, e veja bem,
veja que a gente lendo o Morsi, ele não manteve essa breve independência apenas constituindo a militarização do Estado. A militarização do Estado só foi possível porque ele constituiu também uma economia nacional soberana e uma economia nacional forte que serviu para manter um exército forte. Isto é uma lição a ser aprendida, que para que um país tenha um exército nacional, um exército capaz de enfrentar uma, uma potência estrangeira mesmo que muito maior do que ele tem que ter uma economia capaz de assegurar o financiamento dessa força militar. Né? Se o país tem uma economia ruim, a sua força militar não vai conseguir ser sustentável. Tá? E a gente vê, então, essa disputa geopolítica que já ocorria ali entre dois grandes impérios, né? Otomanos contra húngaros e a pequena Valáquia no meio delas. Bom, então é isso. Se gostaram do vídeo, dá o joinha, tá? Comentem, ajude a divulgar o nosso conteúdo nos seus grupos do WhatsApp, Facebook, Twitter, Cool e tudo mais aí, né? E nós vamos voltar com novos vídeos sobre história da guerra, bom? Sempre aqui no canal, ok?